Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para fazer um breve estudo sobre o texto de Mateus. Estamos lendo juntos a Bíblia em Lagoinha Castelo, em Lagoinha Toronto. O Leozão nos fez um desafio de estimular e de nos estimular a lermos a Escritura. E nós decidimos fazer isso por meio do livro de Mateus. Hoje estamos no nosso 26º dia de leitura e vamos ler o capítulo 26 de Mateus. E para nos ajudar nesse propósito da leitura, todos os dias, no site, no canal do YouTube da igreja, nós deixamos um pequeno estudo sobre um trecho, um versículo, um grupo de versículos, para estimular a leitura, para que você possa aprender um pouco mais, assim como eu tenho aprendido na leitura da Escritura. Hoje nós vamos ler Mateus 26 e nós vamos ler dois ou três versículos. O versículo 28 diz assim: "Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados." De novo, versículo 28. "Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados." E nós também vamos ler o versículo 38. "Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Esse talvez seja um dos textos mais relevantes para lermos, refletirmos na nossa trajetória cristã. No versículo 26, nós estamos vendo o inaugurar da consumação de uma nova aliança, uma aliança perfeita. O autor aos Hebreus vai dizer em seu capítulo 8 que a aliança do Velho Testamento era uma prefiguração da nova aliança. E ela era uma sombra da nova aliança. E o livro de Hebreus, inclusive, é uma advertência aos hebreus exatamente em relação a isso, de não comparar a velha aliança com a nova, porque a nova aliança é perfeita. A nova aliança, ela é suficiente, perfeita e plena. E ele diz algo tão tremendo em Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: "Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados." Ele está fazendo aqui uma citação de Jeremias e ele vai dizer que essa nova aliança é uma aliança que vai marcar os nossos corações, que vai transformar os nossos corações, e que o véu vai ser rasgado. Nós não vamos precisar mais de um sumo sacerdote nos ensinando, porque o próprio Deus vai marcar o nosso coração e nos ensinará. E isso é tão interessante que nós estamos vendo exatamente Jesus descrever: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O próprio Deus se dispôs a entrar numa estrutura limitada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou por usurpação, ou seja, não julgou a si mesmo no direito de ser Deus, mas se humilhou a si mesmo e até a morte. E quando a gente pensa que Jesus, por exemplo, foi uma criança que se dispôs a ser dependente de um ser humano para cuidar dele, mostra que o próprio Deus do universo aceitou tamanha humilhação de ficar restrito a um corpo humano para cumprir a tarefa de salvação desse mesmo homem em amor. Deus se humilhou
Jesus está falando aqui no versículo 26, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Ele está inaugurando a sua nova aliança. E no versículo 38 que nós lemos, diz que Jesus fala no Getsemane, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E o versículo 39 diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se nós fizermos uma exegese séria do versículo 39, nós deveríamos nos perguntar por que Jesus, que encarou com tanta calma o prognóstico, o prospecto da sua morte, e avisou aos seus discípulos que ele morreria, avisou aos seus discípulos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Por que Jesus, e só para citar, ele faz isso em 16, 21, em 17, 22, 23, em Mateus 20, 17 e 19. Por que agora ele parece estar com menos coragem, né? Porque Jesus fala assim, afasta de mim esse cálice, né? Jesus não era Marte. A morte de Jesus, ele sabe completamente que Deus queria que ele enfrentasse a morte completamente sozinho. Completamente sozinho. Aquele que na essência é um só com Deus, sabia que ficaria completamente sozinho. Ele sabia que ele seria a fonte, na verdade não a fonte, que ele seria esmagado pela ira de Deus, ira que deveria vir sobre nós. Ele sabe que ele vai se colocar entre a ira de Deus e o homem. Ele sabe que ele vai ser aquele que, como Moisés prefigurou em Deuteronômio, dizendo que ele orou 3 vezes, ele orou pelo povo em 3 ocasiões, ele ora pelo povo, contando a história do povo de Israel, e ele diz que ele se colocou entre o povo e Deus. Ele sabe que essa prefiguração do Velho Testamento agora está assumindo o caráter definitivo nele mesmo, como Cordeiro Pascal. Ele sabe que ele vai enfrentar o sacrifício e vai receber sobre si toda a ira. E ele sabe que a sua angústia vai ser uma angústia única, vai ser uma angústia profunda, vai ser uma angústia de carregar todo o pecado da humanidade sobre si. O castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele, e ele tem ciência disso. Por isso, ele vai dizer no versículo 38, a minha alma está profundamente triste, com uma tristeza mortal. Da mesma forma que a morte de Jesus foi única, a angústia dele também foi única. Nossa resposta para isso, o Carson vai dizer que deveria ser a adoração silenciosa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique com Deus.